Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos dando início hoje a uma série de mensagens falando acerca das 7 orações de Elias. E é claro que em meio a essas 7 orações que Elias realizou no Monte Carmelo, nós também vamos falar um pouco sobre a vida desse grande profeta do Antigo Testamento e o exemplo de vida, de fé e de humanidade também que esse homem traz para cada um de nós. Porque muitas vezes nós olhamos para o exemplo de vida, de fé dos homens e mulheres da Bíblia, né, os heróis da fé, e nós muitas vezes achamos algo inalcançável, como se nós jamais pudéssemos realizar ou mesmo chegar perto de realizar as coisas que através de Deus foram realizadas por eles. Mas eu digo uma coisa para você: quando você conhece bem a história desses homens, dessas mulheres da Bíblia, quando você passa a compreender em que circunstância, em que situação aquilo aconteceu e mais, como eles também eram suscetíveis a sentimentos como medo, como ansiedade, como preocupações, que muitas vezes queriam amarrá-los ou impedi-los de serem usados por Deus e terem as suas vitórias, ainda que comuns para os dias deles, para nós, vitórias extraordinárias. Mas antes de você acompanhar junto comigo essa mensagem de hoje, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas a mensagem desse dia de hoje, compartilhe no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da cidade, compartilha. Igreja, eu já digo assim, né? Igreja, você que está me ouvindo agora, que faz parte do povo de Deus, por favor, se inscreva no nosso canal. E uma vez inscrito, você será mais abençoado, pode ter certeza, tá bom? Vamos à mensagem de hoje. A mensagem de hoje eu quero dar início em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Diz assim: Elias ora para que chova. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada, Senhor. Então lhe disse Elias: volta. E assim aconteceu por 7 vezes. E a 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Com essa palavra, nós damos início a essa série de mensagens. E eu quero fazer uma conexão dessa palavra com Tiago, né? O grande apóstolo Tiago, capítulo, deixa eu ver aqui, 5, versículo
12, versículo 12. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Meus amados, você percebe a conexão que o apóstolo Tiago, O apóstolo Tiago faz em relação à oração poderosa e em relação a Elias. Elias, ele, em primeiro lugar, ele orou em um dado momento do seu ministério, ele orou, e durante 3 anos e 6 meses, a eficácia da oração dele é para que não chovesse, e aconteceu. Depois de 3 anos e 6 meses, o mesmo Elias, ele ora para que chova, e Deus honrou a oração dele, e houve chuva ao ponto da terra voltar a germinar. Não foi aquela chuva passageira, foi uma chuva torrencial. E a Bíblia fala, pela boca de Tiago, que Elias, ele era um homem comum, ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas necessidades que qualquer ser humano se faz necessitar. Ele era um homem que tinha ansiedade, ele era um homem que tinha preocupações, ele era um homem que tinha medo muitas vezes, ele era um homem comum, mas o poder, a eficácia da oração dele se mostrou várias vezes durante o seu ministério. E esse caso em especial foi claro porque ele orou e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Depois, ao longo do nosso estudo dessa série, nós vamos saber os motivos que levaram Elias a orar para que não chovesse. Mas depois de cumprir-se esses anos, Elias, ele orou para que chovesse, e é tão claro o poder da eficácia da oração de Elias, que Elias, ele antes mesmo de orar para que voltasse a chover sobre a terra, e note que já fazia 3 anos e 6 meses que não se viu uma gota d'água, Elias, ele declara para o rei que o rei se preparasse para a abundante chuva que haveria. E ele, Elias, sobe no Monte Carmelo, coloca a cabeça entre os seus joelhos e ora, e com toda a convicção do seu coração, ele pede para que o servo dele olhe para a banda do mar, para ver se havia algumas nuvens. De início, o servo de Elias negou alguma aparente a presença de nuvens, e por fim, ele diz que haveria uma nuvem tão pequena que mais parecia do tamanho da mão de um homem. Mas Deus honrou a fé desse homem. O que em primeiro momento, deixa essa lição
essas duas passagens que eu acabei de ler, tanto a do profeta Elias, em 1 Reis 18, quanto ali em Tiago 5, mostra que nós, você, eu, nós somos igualmente semelhantes a Elias. Somos seres humanos sujeitos a fraquezas, sujeitos a medo, sujeitos a muitas vezes nos apavorar diante de determinadas situações, circunstâncias. Somos sujeitos a termos ali ansiedade, né? A emitirmos uma ansiedade clara diante de algumas situações que muitas vezes não conseguimos resolver, preocupações. Isso aí faz parte do nosso cotidiano, que às vezes a pessoa olha na Bíblia e ela diz assim: mas tal profeta não passava por isso, tal homem de Deus não passava por aquilo, tal mulher de Deus não passava por aquilo. Quem disse que não passava? Passava sim. Só que essas pessoas, embora, como no caso de Elias, tivessem todo tipo de defeitos e todo tipo de humanidade que os fazia tão comuns e tão semelhantemente fracos como os demais, mas eles acreditavam na oração. Eles acreditavam no poder da oração. O poder da oração, ele transcende as nossas fraquezas. O poder da oração, ele transcende as nossas crises de ansiedade, de medo, de angústia. O poder da oração, ele transcende qualquer palavra negativa que possamos ouvir de alguém. O poder da oração transcende até nós mesmos. Porque nós, na oração, nós estamos falando com Deus. Porque nós não fazemos milagres, mas o nosso Deus faz. E o gatilho para que Deus faça milagres e a chave para que Deus faça milagres está justamente na nossa oração, naquilo que falamos diante dele. Você vê que Elias acreditava tanto no poder da oração que ele declara para o rei que ia chover antes que chovesse, antes que ele orasse, inclusive, antes que ele falasse com Deus. Ele poderia, não, peraí, primeiro eu vou orar, depois eu vou declarar. Não, antes mesmo de orar, ele já declarava. Ele já mandava o rei preparar os carros dele, porque havia uma chuva torrencial a caminho, e ele não tinha nem orado ainda. Então veja bem, é como aquela pessoa que ela chega para outra e ela diz assim: olha, sabe aquele problema? Sei, olha, Deus já resolveu. E muitas vezes ela nem orou ainda para Deus resolver, mas ela acredita tanto que quando ela dobrar os joelhos, que quando ela entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, quando ela for na igreja, naquele culto de oração, naquele culto de libertação, naquele culto de milagres, que ela vai orar e o céu vai abrir. Ela acredita tanto que ela já começa a declarar, a testemunhar o milagre. Então hoje nós estamos o primeiro passo para essa que será uma série falando sobre o profeta Elias e as suas orações e o poder e a eficácia das suas orações. Então, meu querido, minha querida, se você acha que você é a única pessoa que tem medo, é a única pessoa que tem ansiedade, é a única pessoa que acha que muitas vezes a coisa não vai funcionar, não vai dar certo, se você acha que você é a única pessoa assim, esquece. Você é humana e como humana, você é passível de, muitas vezes, duvidar de si próprio, duvidar de si mesmo, mas nunca duvide do poder da oração. Inclusive, vamos orar agora, vamos falar com Deus. Prepare o seu copo com água, prepare agora a sua fé. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, hoje damos início ao propósito da oração de Elias. E se Elias era sujeito, meu Deus, às mesmas necessidades que somos, aí mesmo assim o Senhor ouvia a oração dele, que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor ouça a nossa fé, que o Senhor agora possa, meu Pai, fazer como fez na vida do Elias, que o Senhor possa, meu Deus, aquilo que está cerrado,
aquilo que está fechado, aquilo que não acontece mais na vida dessa pessoa, que aconteça a partir de agora, que os céus se abram no sentido espiritual e que milagres extraordinários aconteçam, no nome de Jesus, amém. Consagre esse copo com água e quando essa pessoa beber, ela receba o teu poder. Queridos, um forte abraço, até amanhã, na segunda parte das 7 orações que nós estamos tecendo comentários sobre o profeta Elias. Um beijo no coração, tchau.